Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Nação Crioula, Correspondência Secreta de Fradique Mendes. Este livro foi escrito pelo José Eduardo Agualusa, foi publicado pela primeira vez em 1997. Este é um romance que tem como pano de fundo uma Angola de 1868, que estamos ainda a falar quando Angola ainda era uma colônia ultramarina de Portugal. Então, ainda estamos aqui a falar quando ainda existia o tráfico de escravos, principalmente estamos aqui nessa fase aqui do abolicionismo, mas que nós sabemos perfeitamente que algumas partes do mundo ainda a escravatura continuou, mesmo que aboliram tanto a escravatura dentro do próprio país, da metrópole em Portugal, mas nas colônias ainda se praticava, principalmente ainda se fazia alguns tráficos de escravos para o Brasil. E isso vai fazer um pano de fundo também muito interessante para nós vermos como José Eduardo Agaluz vai trazer essa mesma história da escravatura e no meio de tudo isso surge um romance entre o Fradique e Ana Olímpia. Mas contudo é necessário que nós tenhamos em mente primeiro de como essa mesma história vai se construir para nós consolidarmos e termos breve noção de como esses personagens vão poder nos cativar. Eu achei muito interessante como José Eduardo Agualusa apresenta essa mesma história em forma de cartas, na pessoa de Fradique Mendes, que vai poder escrever tanto para a Madame de Joaré, como para essa de Queiroz e como para a sua amada Ana Olímpia. Como Fradique Mendes vai embarcar do Porto, chega em Cabinda, vai chegar em Luanda, como esse mesmo contexto vai poder transmitir a forma de como a escravatura dentro daquele mesmo continente africano, principalmente em Luanda, ainda se praticava, por mais que a sociedade em si estava contra, principalmente os abolicionistas ingleses e americanos, principalmente os ingleses que controlavam os mares do Atlântico, que afundavam vários navios que levavam muitos escravos, principalmente para o Brasil. E um problema nós vermos como o contexto dessa mesma história vai se basear em algo verídico. E por mais que José Eduardo Agualusa vai transmitir essa própria mensagem na forma de romance, nós até podemos ver como algumas datas importantes podem marcar os acontecimentos, como tem alguns personagens que existiram na vida real, como estão essa de Queiroz, podemos falar aqui também de alguns abolicionistas no Brasil, podemos aqui falar de como esses mesmos acontecimentos vão ser marcantes para quem gosta de história, mas também vai se interessar nesse mesmo romance. Este romance apresenta algumas características muito importantes. Podemos ver aqui como ele mistura a ficção e a história verídica e consegue transmitir uma boa mensagem, tanto da questão de vermos como a escravatura era sempre defendida por alguns, ou por ser que os abolicionistas também tiveram algumas ideias contrárias, e como esse mesmo casamento das ideias, como seria, como nós podemos aqui ver esse mesmo triângulo entre Angola, levaram alguns escravos de Angola para o Brasil, depois como o Fradique vai transmitir as suas mesmas informações quando vai para Lisboa, vai para a França, e como esse mesmo sistema abolicionista vai ser importante, mas contudo ele sempre focava numa mensagem importante. Era necessário que os próprios escravos fossem o dono da sua própria revolução, que conseguissem se libertar, só assim ganhariam maior respeito e assim conseguiriam se emancipar muito melhor, do que esperar que o homem branco desse novamente essa mesma liberdade. Isso devia ser uma forma de autoconquista, uma conquista de respeito a si próprio. Nós também podemos ver como esse romance vai criticar as práticas da igreja, que anunciavam uma salvação, combatia as práticas religiosas dos nativos e que não permitia que esses mesmos nativos praticassem a sua própria religião e acreditassem nos seus próprios milagres. Queria que se ajoelhassem perante um Deus superior que já tinha feito milagres há bastante tempo, que esses mesmos nativos não poderiam nem incentivar a prática de bruxaria, que eles acreditavam fielmente. E que esses momentos aqui, que esse romance vai poder apresentar, vai ser até importante para nós vermos como era o pensamento das pessoas que eram retiradas da sua própria terra, vendidos e atravessavam o Atlântico. Que eles diziam que o mar é como se fosse atravessar a morte. E a pessoa ao chegar do outro lado era como se fosse ganhasse uma nova vida. Então, essa nova vida que aquela pessoa escrava, ganhava, esquecia totalmente o seu passado, então conseguia não só ter novamente uma verdadeira vivência dentro daquela própria localidade para poder sobreviver às distâncias, saudades da sua própria terra. E
vemos como esse mesmo romance vai influenciar não só a própria forma de nós vermos aqui como a escravatura foi um marco na sociedade, tanto brasileira como angolana, portuguesa, porque em Angola muito se discutia que Angola era apenas uma cidade de degredos, porque eram enviados apenas os criminosos lá para poderem viver, tanto também em Moçambique, esse romance vai poder se dedicar, e como isso vai poder influenciar a própria vivência dentro daquela mesma sociedade, porque se as pessoas não estão lá para poderem colonizar, para poderem transmitir as boas coisas, boas informações para aqueles nativos, então não seria uma colonização viável para a formação do novo Estado no futuro. Como 300 escravos no princípio valia muito, mas quando chegava no abolicionismo, quando já chegava no fim da escravatura, que 30 correspondia aos mesmos 300, então valia muito, não importava de quantos corpos, quantas pessoas chegavam do outro lado. Portanto, era o preço que deviam pagar por cada cabeça, por cada pessoa, totalmente desumanizados, e que eram uma força motriz, tanto para a África, Angola, Moçambique, principalmente para o Brasil, que tudo era movido pelos escravos. Estavam lá a fazer tudo possível para poder mexer os alimentos, a construção, mas depois chegou esse movimento de abolicionismo, quando começaram a enviar vários camponeses para as Américas e incentivavam o abolicionismo. Os próprios escravos que não tinham mais nem dono, eram lançados à sua sorte, não conseguiam mais emprego porque os próprios donos das fazendas não queriam pagar uma pessoa que foi um dia escravo. E isso podemos ver que é marcante. E tanto na sociedade brasileira, principalmente, que nós podemos aqui ver como isso vai influenciar atualmente a própria história do Brasil. Essa forma aqui do tratamento da mestiçagem, dos negros africanos que ficaram ali como escravizados, mas depois completamente ingressaram naquela mesma pátria, assumiram como a sua própria pátria, mas infelizmente que depois da abolição da escravatura no Brasil foi bastante tarde, quase no final do século XIX, quase 1888, não correspondeu totalmente à expectativa, porque podiam abolir a escravatura, mas essas mesmas pessoas que estavam lá como escravos não eram mais valorizadas, ninguém queria contratá-los definitivamente. E essa é uma história à parte, mas vendo de uma forma geral, aqui o José Eduardo Agualusa vai trazer essa mesma discussão de como o Fradique Mendes vai poder não só se apaixonar por uma escrava, que vai fazer de tudo para poder corresponder o seu amor e lutar por aquele amor daquela mesma pessoa. E vemos como as cartas que ele vai trocando com Ana Olímpia, com essa de Queiroz, com a Madame de Joaré. Então, isso vai ser importante para nós termos em mente de como tudo isso vai ser bastante importante nós situarmos alguns eventos importantes da história, tanto de Angola, do Brasil, como de Portugal. Esse mesmo triângulo comercial foi bastante tempo segurado com várias práticas, mas que este romance, bastante interessante, nós podemos até ver alguns marcos históricos que nós podemos corresponder com a própria realidade, e assim sendo, fazendo com que nós possamos não só ver como este mesmo romance vai trazer uma bela metáfora da alegria, de como lutar por aquilo que você acredita faz bem aos seus próprios ideais, e como a escravatura tem muitas vertentes e tem muitos pontos de vista pessoalmente, mas não podemos negar que é algo muito mau. E a história da nação crioula, podemos aqui ver, aqui o José Eduardo Agualusa apresenta como o último barco de negreiro que existiu. E dessa forma que Ana Olímpia, o Fradique e mais outros amigos partem para o Brasil em busca de uma liberdade, que mesmo assim levando alguns escravos. Eu disse que eram 30 escravos, mas para esse mesmo escravocrata dizia que atualmente os 30 valiam 300. Mas é história, é passado. O futuro, tudo depende da forma que nós vamos encarar este mesmo mundo. A batalha ainda é grande, continuaremos a lutar para um mundo melhor. Por isso, então, eu aconselho a leitura deste mesmo livro, deste mesmo romance de José Eduardo Agualusa, é muito bom, e que eu gostei bastante de ter lido este romance aqui de José Eduardo Agualusa. Por isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, vamos lá partilhar esse vídeo para mais pessoas, e
Daqui é o Jovete e até a próxima.